Então, para a gente começar a falar daquilo que realmente é importante, gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos começar do início, amém? Gênesis, capítulo 1, versículo também 1. Você abriu? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz: a terra, porém, estava, diga comigo, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos parar por aqui. Estamos montando uma base para aquilo que Deus quer tratar o nosso coração nessa noite. Esses 3 primeiros versículos aqui de Gênesis são essenciais e nos trazem uma grande verdade. Aqui Deus está mostrando, a palavra foi escrita, Deus inspirou homens para nos mostrar como tudo foi gerado, como tudo foi criado. No primeiro versículo diz que Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 diz: porém a terra estava sem forma e vazia, havia trevas na terra, mas o Espírito pairava sobre as águas. No versículo 3 diz: e Deus disse: haja luz, e houve luz. A partir daí, Deus vai nos mostrando como tudo foi gerado, como tudo foi criado. E a consciência, a convicção que nós temos é que tudo foi gerado através da palavra de Deus. Deus falou e aquilo passou a existir. E aquilo que não existia, Deus falou e passou a existir. Era Deus falando e as coisas sendo geradas, e a terra sendo criada e sendo moldada, e o homem sendo gerado. Tudo sendo gerado através da palavra de Deus. Claro que nós sabemos que o homem e a mulher foi gerada pelas próprias mãos de Deus. Mas no início todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. O som vem antes da visão. Amém? O som vem antes da visão. Primeiro você fala, depois você vê. Não é o contrário. Você vê e depois você fala. Não. Primeiro você fala, depois você vê. Amém? O som vem antes da visão, da imagem. Aleluia. Interessante que Salmos, capítulo 33, versículo 9, se você quiser abrir, fica à vontade, vai confirmar justamente aquilo que nós estamos lendo em Gênesis 1. Salmos 33, 9, diz assim: pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O salmista está falando que quem falou? Deus falou. E quando Deus falou, tudo se fez. E quando Ele ordenou, tudo passou a existir. Isso está se conectando com Gênesis capítulo 1, versículo 3. Quando Deus disse: haja luz, houve luz. E daí em diante, o salmista apenas está confirmando como tudo foi criado, como tudo foi gerado. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, por favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mais um texto, mais um versículo que confirma justamente aquilo que Deus tinha no início, da forma como Deus criou todas as coisas.
Pois entendemos pela fé que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos, precisamos também ter a consciência e entendermos que somos regidos e estamos em submissão a dois tipos de leis e dois tipos de reinos: o reino natural e o reino espiritual. E os seus dois reinos têm as suas próprias leis. O reino natural possui as leis naturais. O reino espiritual possui suas leis espirituais. Um exemplo de uma lei natural, a lei da gravidade. Tudo aquilo que sobe, desce, em termos mais simples, mais genéricos. A lei da gravidade é uma lei física, uma lei natural. Porém, nós temos também as leis espirituais, que fazem parte e compõem o reino espiritual. Uma das leis espirituais que podemos citar, a lei da semeadura. A lei da semeadura é uma lei espiritual. Tudo aquilo que o homem planta, ele também colhe. É uma lei espiritual. Uma outra lei espiritual é a lei da fé. A fé é uma lei espiritual. E é sobre a fé que nós vamos desenvolver aqui nessa noite. É sobre a fé que nós vamos potencializar e ativar aqui nessa noite. Todos nós, depois que recebemos a Jesus Cristo e nascemos de novo em Jesus Cristo, recebemos uma porção, uma medida de fé que pode ser desenvolvida, pode ser potencializada. E você já recebeu essa porção de fé. Você tem essa porção de fé, amém? Dada por Deus. O que é nossa responsabilidade? É desenvolver essa fé, aumentar essa fé. É por isso que não é correto, e nós entendemos e estudamos isso no Rema, que não é correto orar a Deus para que Ele aumente a nossa fé. Porque Ele já nos concedeu a porção de fé, a medida de fé para cada um de nós. Agora, somos nós que temos a responsabilidade de desenvolver essa fé, de potencializar essa fé. Isso e muito mais você aprende aonde? No Rema. É por isso que é importante fazer o Rema. Você está estudando a genuína palavra de Deus, tendo conhecimento da revelada palavra de Deus. Amém, queridos? Então, o que está sendo dito aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 3, é que as coisas visíveis, aquilo que nós podemos ver, tocar, sentir, que está limitado aos 5 sentidos, elas vieram das coisas que não aparecem. Aquilo que é visível veio a surgir das coisas que são invisíveis, ou seja, o reino natural veio do reino espiritual. O reino espiritual propagou o reino natural. O reino natural está em submissão ao reino espiritual. Por que é importante entendermos isso? Porque como seres espirituais, eu e você somos seres espirituais. O nosso reino é o reino espiritual. O reino natural está abaixo disso. Aleluia. Você vai entender. Amém? E quando Deus disse, haja luz, houve luz. O reino espiritual ordenando ao reino natural e estabelecendo o universo, formando o universo. É isso que Hebreus 11:3 está dizendo aqui. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que está no reino natural, passou a existir depois do reino espiritual, a partir do reino espiritual. E nós, eu e você, pertencemos ao reino espiritual. Aleluia! Diga, eu sou um ser espiritual. Amém? E Deus compartilhou comigo um tema para essa mensagem, que eu gosto de intitular somente por questões de organização, para facilitar também a didática. E o tema dessa mensagem é transformando meu mundo. Amém? Como? Como, Elmiton, nós transformamos o nosso mundo? Pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aleluia. Existe uma forma que podemos transformar, que podemos afetar os ambientes, que podemos afetar as circunstâncias, que podemos afetar a nossa vida, transformando o seu mundo. Entenda, eu não estou falando de um mundo global como um todo.
Talvez eu e você não possamos transformar todo mundo, mas o mundo da sua casa, da minha casa, da sua família, da minha vida, esse sim nós podemos afetar, esse sim podemos transformar. E entendemos lá em Gênesis capítulo 1 em diante, nos primeiros versículos, que a terra estava sem forma e vazia. Queridos, eu tenho uma certa dificuldade para compreender e para entender que Deus criou a terra dessa forma. Eu pelo menos não entendo dessa forma. Eu interpreto de outra maneira. Porque para mim Deus é perfeito e tudo que Ele cria é perfeito. É assim que eu aprendi, é assim que eu creio. Deus é perfeito. E eu entendo que Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Muitos estudiosos dizem que entre o versículo 1 de Gênesis e o 2 existem milhões de anos aí. Existem algumas interpretações, nós não vamos falar sobre isso aqui no Rema, você aprende um pouco mais sobre isso. Então faça o Rema, é importante. Sua matrícula tem que sair hoje, amém? Mas queridos, eu creio que Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo bom. E é isso que Gênesis vai dizendo quando Ele vai criando tudo, o universo, formando a terra, os céus, a atmosfera, as aves, os animais, os vegetais, e Ele vai vendo toda a criação e vai dizendo, tudo é bom, tudo é maravilhoso. E é assim que eu enxergo. Deus cria tudo bom, tudo maravilhoso, mas alguma coisa aconteceu para que a terra passasse a estar sem forma e vazia. Algo aconteceu aí. A Bíblia dá algumas dicas. Você pode entender um pouco mais estudando no Rema. Nós não vamos nos deter a esses detalhes aqui hoje. Eu precisaria de mais tempo para isso. Mas o que eu quero que você fique e entenda é que nessas condições, nesse estágio, a terra estava sem forma e vazio. E possa ser que você tenha entrado aqui, que você tenha chegado até aqui, nesse mesmo estágio. Talvez a sua vida, talvez a sua família esteja passando por alguma luta, alguma circunstância, alguma batalha. Talvez esteja sem forma e vazio. Mas eu quero te dizer, você pode transformar isso. Você pode mudar essas circunstâncias. Você pode mudar essa situação. Você pode reverter esse estágio. Porque tudo que Deus cria é bom. E se você falar, as coisas vão ter que acontecer. Se você ordenar em fé, as coisas vão ter que ser afetadas. Aleluia. Aleluia. A fé, a palavra de Deus precisa estar não somente no meu coração, mas também na minha boca. Eu criei, por isso é que falei. Existe o espírito da fé, e ele está descrito lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Se você quiser confirmar, abre lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. O espírito da fé. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia! Este é o espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Querido, se você crê na bondade de Deus, se você crê na palavra de Deus, se você crê no plano e propósito de Deus para a sua vida, nas promessas de Deus para a sua vida, não basta estar somente no seu coração, precisa também estar na sua boca. Amém? Você precisa crer, mas você também precisa falar. Eu não sei qual é a circunstância que tem se levantado contra você, eu não sei quais são as tempestades que você tem enfrentado, qual foi o gigante que se levantou diante de você, mas eu tenho certeza de uma coisa: o que você precisa fazer é: eu criei, por isso é que falei. Você precisa falar aos problemas e não escutar os problemas. Você precisa parar de escutar as circunstâncias. Você precisa parar de ouvir as circunstâncias e começar a falar, e começar a ordenar. Aleluia! Aleluia! Não é a meteorologia que determina o teu dia, a tua semana. Não é o horóscopo que vai determinar o teu futuro, o teu presente ou o teu passado, querido. Aquilo que te afeta é a própria palavra de Deus que sai da sua boca. Aleluia, que vai transformando as circunstâncias, vai transformando o seu mundo, vai transformando a sua casa. Aquilo que estava sem forma e vazio, começa a ter forma, começa a ser preenchido. Aonde era escassez, começa a existir abundância, e as coisas vão começando a acontecer. O reino espiritual vai se manifestando no reino natural.
Mas você precisa crer e falar. Aleluia. Precisa sair da sua boca. Fé precisa sair da sua boca. Se fé não está saindo da sua boca, o que está saindo da sua boca é medo, é incredulidade. Eu costumo dizer, se o medo bater na sua porta, mande a fé atender. Aleluia. Não temas, Deus é contigo, querido. Se Ele prometeu, vai acontecer. Começa a declarar, começa a falar: eu sou de Deus, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser abençoado, bem-sucedido, a minha casa é do Senhor, os meus filhos servirão ao Senhor, nada que Satanás tentar contra mim prosperará, Deus é comigo. Aleluia. Mas o gigante está falando, então você precisa responder o gigante. Aleluia. O que você não pode é ficar calado. Por favor, abre comigo. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos aprender com o rei Davi. Davi tinha um espírito da fé. Amém, queridos? Eu criei, por isso é que falei. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Ou melhor, vamos começar um pouco antes. Versículo 43. 1 Samuel 17, 43. Todos abriram? Diz assim. Disse o filisteu a Davi, o filisteu, o gigante Golias: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Aqui é o gigante dizendo a Davi: você vai morrer. Quem você acha que você é? Você é pequeno, você é fraco, você não vale nada, você não vai conseguir nada. Eu vou te destruir, eu vou te matar, eu vou te desmoronar, eu vou bagunçar com sua vida. O gigante falando com Davi. Sabe de uma coisa? Eu criei, por isso é que falei. Se os problemas estão falando a teu respeito, se a morte está falando para a tua vida, se o diabo está tentando mentir para com a tua vida e tua família, a tua casa, você precisa tomar uma atitude, você precisa se posicionar. E o que foi que Davi fez? 45. Davi, porém, disse ao filisteu. Davi não ficou calado. Você não pode ficar calado diante dos gigantes. Você não pode ficar calado nas tempestades da vida. Você não pode ficar calado diante das circunstâncias da vida. Você precisa se levantar. Você precisa abrir a sua boca. Davi, porém, disse: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi estava dizendo: aleluia, quem luta por mim é o Deus de Israel, o Deus dos Exércitos. Eu não vou me calar diante de você. Ei, circunstância, ei, circunciso, ei, filisteu, ei, gigante, eu não me calo diante de você. Você pode ter o dobro do meu tamanho, o triplo, pode parecer grande, mas eu vou abrir a minha boca em fé e declarar e confessar e crer e celebrar. Aleluia. 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 O que você não pode é ficar calado, querido. A fé tem que estar no seu coração, mas também tem que sair da sua boca. Para que Deus faça algo através de você, primeiro Ele precisa fazer em você. E a primeira coisa que Deus move através da fé em mim e em você é a boca. Para de falar incredulidade, para de falar medo, fala fé, fala vitória. Aleluia. Eu conheço 3 tipos de pessoas no mundo. Uma delas é os pessimistas. Os pessimistas que dizem: não vai dar certo, né? O rema não vai dar certo. Aquele projeto, o seu negócio não vai dar certo. Aquela empresa não vai dar certo. Aquele consultório, aquele serviço que você faz não vai dar certo. Aquele departamento, aquela igreja. Tudo deles é isso. Não vai dar certo para tudo. Esses são os pessimistas.
Agora eu conheço também os otimistas, que dizem, vai dar certo, vai chegar lá, se Deus permitir um dia, quem sabe, eu tenho esperança, vai chegar lá, vai dar certo. Aleluia. Mas eu também conheço os da fé. Aleluia. Aleluia. Os da fé não dizem não vai dar certo. Os da fé não dizem vai dar certo. Os da fé dizem já deu certo. Já deu certo. Por quê? A fé não é amanhã, a fé não é no futuro, a fé é agora. Já deu certo, já deu certo. A minha vida já deu certo, o teu casamento já deu certo, a tua família já deu certo. Aleluia. Está sem forma e vazio? Crie, por isso é que falei, haja luz, haja vida, haja cura. Afete o seu mundo. Aleluia. Assim como Deus fez, nós precisamos fazer também. Aleluia. É pela fé, diga, é pela fé. A fé tem um comportamento, querido. A fé tem um comportamento. Diga comigo, a fé tem um comportamento. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Passou 12 anos acometida dessa hemorragia, dessa doença, dessa enfermidade. Está lá em Marcos. Marcos, se eu não me engano, capítulo 5. Deixa eu conferir só um minuto. Isso, Marcos 5, a partir do versículo 24. Conta essa passagem, essa história dessa mulher. Marcos 5, 24 em diante. No 25 diz, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. No 26 diz, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, gastado tudo, sem contudo tentando nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, só piorava. Tendo ouvido a fama de Jesus, como é que a fé vem? Como é que a fé é aumentada? Como é que a fé é potencializada? Através do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa mulher começou a ouvir os testemunhos, essa mulher começou a ouvir aquilo que Jesus estava fazendo, aquela mulher começou a ouvir o que Jesus estava manifestando naquelas pessoas, naqueles dias, naquele local, e a fé nela começou a ser gerada, a ser aumentada. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, ela creu. Por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas te tocar, ficarei curada. Ela ouviu, a fé chegou, a fé aumentou dentro dela, a ponto de ela ter uma atitude. A fé tem um comportamento. A fé crê, essa mulher creu. Naquilo que ela ouviu, a fé dela aumentou e ela creu, a ponto dela dizer, eu preciso tocar a vestes de Jesus. Ela dizia, a fé tem que estar no meu coração, mas também tem que estar na minha boca. Eu criei, por isso é que falei. E ela gerou fé, e ela cresceu em fé, ela tocou nas vestes e ela dizia, se eu apenas tocar, eu serei curada. E o que aconteceu com essa mulher? Ela foi curada instantaneamente. Aleluia! A fé tem um comportamento, a fé crê, a fé fala e a fé age. Amém, queridos? Aleluia! Se algo não tem acontecido na sua vida, na sua família, no seu mundo, alguma coisa aí não está corretamente alinhado, você precisa crer, você precisa falar, você precisa agir. A fé nos impulsiona a isso. Você precisa transformar o seu mundo, transformar as circunstâncias e não se render às circunstâncias. Amém? Aleluia, é pela fé. É pela fé. Ela dizia, se eu apenas te tocar, eu serei curada. E assim foi. E essa mulher foi curada. Ela já tinha gastado tudo com vários médicos, mas só piorava. Até que chegou alguém. Até que chegou Jesus. E ela ouviu isso, gerou fé, creu, dizia e agiu. Ela creu, falou e agiu.
e ela desfrutou do milagre dela. Queridos, você também pode desfrutar de um milagre. Aleluia! Você pode desfrutar de um milagre. O que é que você precisa fazer? Crer, falar, agir em fé. Aleluia! Se o gigante está falando, responda a ele. Para de escutar as circunstâncias. Para de escutar os problemas. Fala as circunstâncias. Abra a tua boca. Aleluia! O que o diabo quer mesmo é fechar a tua boca. É te calar. Porque ele sabe o quão poderosas são as palavras. E palavras saindo com fé. Aleluia. Palavras têm poder de vida e de morte. É por isso que precisamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Aleluia. Aleluia. Creia, mas fale, age em fé, querido. Transforme o seu mundo. É possível. Amém. Aleluia. Aleluia. Certo dia, estava meditando sobre algumas questões da vida. Estamos passando por uma questão, uma particularidade com um dos nossos filhos. E alguns diagnósticos foram nos apresentados desde o início do ano. E nós pegamos aqueles diagnósticos e aquilo tem tentado bagunçar um pouco as coisas, mas nós temos nos mantido em fé. E aí, em algum momento, um tempo desses, recentemente, Deus, o Espírito Santo trouxe uma palavra para mim enquanto eu meditava sobre essas questões da fé. E Ele me trouxe a Gênesis novamente, aquela passagem que nós lemos, a qual diz que a terra estava sem forma e vazia. O Espírito Santo disse para mim, Elmito, a terra estava sem forma e vazia, mas ela não era sem forma e vazia. Da mesma forma, para você, ela pode estar, mas ela não é. Ela é o que Deus diz que ela é. Ela é abençoada, nós somos abençoados. Você é abençoado, sua casa é abençoado. Podemos estar passando por algumas dificuldades, podemos estar dentro de alguns diagnósticos, mas nós não somos um diagnóstico. Nós não somos o que as circunstâncias dizem que nós somos. Nós somos o que a palavra diz que nós somos. Aleluia! Nós não negamos as doenças, nós não negamos as enfermidades, mas nós cremos na palavra de Deus. Aleluia! O reino espiritual é maior do que o reino natural, querido. Todas as coisas visíveis vieram das coisas invisíveis. Aquilo que está é um estado temporário. Mas aquilo que Deus disse, aquilo que a palavra de Deus disse, isso é eterno, isso é para todo sempre. Você pode estar, mas você não é. Você pode estar passando por um momento de escassez, por um momento de necessidade, mas você não é esse momento. Você não é um dia ruim, você não é um dia de fracasso, você não é uma semana ruim, você não é um diagnóstico. Você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia. Mas isso precisa sair da sua boca também. Aleluia. Quando a tristeza vier ao seu coração, você começa a ativar a alegria do Senhor. Aleluia, dá umas boas gargalhadas, mesmo sem querer, mesmo sem vontade, é pela fé, queridos. Eu e você devemos viver pela fé. A fé é um estilo de vida. Aleluia. O que é que você está passando? Como está o seu mundo? Está sem forma? Está vazio? Isso pode ser afetado. Isso pode ser mudado. Isso pode ser transformado. Você pode transformar o seu mundo. Você pode afetar o seu mundo. Você pode afetar a sua casa. Você afetar a sua empresa, o seu trabalho. Pela fé, você crê e você fala. Aleluia! Aleluia. Você não é o que o gigante diz que você é. Você não é o que o diabo diz que você é. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. O problema é que muitas vezes estamos sentados na cadeira e somente escutando os problemas falarem, as circunstâncias falarem, o diagnóstico falar. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a se posicionar em fé. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que ir atrás de Jesus. Tocar nas vestes, no meio de uma multidão, ela teve que ter um esforço para isso.
Aleluia. Aleluia. Precisamos crer, querido, que a oração da fé pode muito em seus efeitos. A oração da fé, queridos, provoca intervenções, provoca antecipações. Existem situações na nossa vida que somente uma intervenção divina para mudar. E se você está aqui nessa noite e diz, só uma intervenção divina é hoje. Através da oração da fé, você pode atrair a intervenção divina, antecipações da parte de Deus. Ei, tem coisas que podem ser aceleradas, tem coisas que podem ser antecipadas. A oração da fé provoca isso. Aleluia. 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 Certa vez, uma aluna do Rema, ela me procurou porque ela não estava conseguindo dormir. Ela tomava medicamento para dormir. E já tinha alguns dias que mesmo tomando medicamento, ela não conseguia descansar. Não conseguia relaxar. E ela disse, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu disse, amém, minha filha, eu vou orar por você, mas eu quero que você também ore a oração da fé juntamente comigo. Você crê que é possível dormir bem, descansar em Deus? Sim, pastor, claro, com certeza. Então vamos orar aqui a oração da fé. Você precisa crer para isso e você precisa falar para isso. Sabe, queridos, aqueles remédios que ela tomava já eram bem mais complexos, né? Os efeitos colaterais bem fortes, se podemos dizer assim. Você já pegou um medicamento, qualquer que seja o medicamento, um paracetamol da vida, não vou citar nem nomes aqui, mas um medicamento, pega lá a bula, vai olhar os efeitos colaterais. Você, quando começar a ler aquilo, diz, rapaz, esse medicamento é para melhorar ou para me piorar, né? Para acabar de vez comigo, né? Porque existem vários efeitos colaterais. Mas eu quero te dizer, não é sobre os medicamentos. Os medicamentos têm a sua função, nós não negamos isso. Amém, queridos? A fé, ela pode ser aplicada mesmo enquanto você toma medicamentos. Ela pode ser potencializada até você gerar um nível de fé capaz de dizer, tchau, medicamentos, agora não preciso. Porque a minha fé em Deus, na palavra de Deus, já é o suficiente. E aquela mulher disse, vamos orar, vamos, pastor, eu vou orar com você, vamos orar aqui. E a gente orou junto, pegamos junto nessa causa, e ela foi para casa. Alguns dias depois, ela chegou para mim, pastor, eu quero lhe contar. Naquele dia que a gente orou, que a gente fez aquela oração da fé, eu tive dificuldade para acordar no outro dia. Eu dormi tanto, pastor, mas tanto, que tiveram que me acordar, porque pensavam que eu estava já morta já. De tanto dormir, pastor, aconteceu comigo. Eu disse, amém, querida, agora continue perseverando em fé e vai viver a sua vida em Deus, descansa em Deus. Queridos, essa palavra é real. Outra vez, determinada pessoa chegou para mim, pastor, eu creio que o meu marido vai fazer o rema. Eu estou aqui fazendo o rema, mas eu creio que o meu marido vai fazer o rema. Então vamos orar. Oramos por isso. No ano seguinte, o marido dela estava matriculado no rema. Ei, existe sim poder na palavra de Deus. Existe sim uma palavra eficaz que pode mudar a tua vida, o teu casamento, o teu destino, querido. É pela fé, eu criei, por isso é que falei. Você precisa se levantar diante das circunstâncias, diante dos problemas e começar a falar em fé, a agir em fé. O problema é que estamos esperando a tempestade passar, mas fé é aprender a dançar na chuva. Aleluia! Você precisa aprender a dançar na chuva, a celebrar mesmo quando não tem motivos. Aleluia, porque a fé já enxerga a promessa completa, já enxerga o alvo atingido, o milagre manifestado. A fé é agora, eu criei, por isso que falei, e já celebro, e já canto, e já vibro com aquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê o rapaz do teclado aqui? Me ajuda aqui, por favor. Vem cá. Chega junto aqui comigo. Aleluia. Existe intervenção e antecipação aqui. Existe a manifestação de intervenção divina aqui pela fé. Aleluia. Talvez você tenha chegado aqui dizendo, só uma intervenção de Deus na minha vida. Aleluia! Eu criei, por isso é que falei, queridos. Agarra isso hoje, nessa noite. Declara a tua vitória. Começa a celebrar aquilo que você acha que seria impossível. Para Deus não é impossível. Aleluia! 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 Aleluia!
Aleluia. Mark Hanks, ele é um ministro da fé. Ele diz: a sua voz é o seu endereço no mundo do Espírito. Aleluia. É interessante que lá Paulo e Silas, quando foram presos, aquela passagem lá em Atos 16, Paulo e Silas foram colocados dentro de uma prisão, foram amarrados, foram humilhados, estavam naquele ambiente que não era um ambiente tão propício para milagres, nem para eles celebrarem, nem para eles se animarem, porque não tinha nada visível que desse motivos para eles se alegrarem. Afinal de contas, estavam presos, destinados à morte. Somente uma intervenção de Deus naquele lugar. Não tinha outra escapatória. Não tinha outro ponto de escape a não ser uma intervenção divina. O que é que estamos falando aqui sobre intervenção? Mas a Bíblia relata que mesmo diante daquela prisão, diante daquela circunstância, diante daqueles problemas que surgiram contra eles, a Bíblia diz que eles começaram a louvar e a cantar e louvar, a orar, cantar e louvar. São formas de aumentar a fé, são formas de se levantar por dentro. Aleluia. Eu fico imaginando, acho que Satanás estava dizendo para os seus cúmplices, né, seus demônios: rapaz, fizemos um bom trabalho, hein? Prendemos esses homens, maltratamos eles, acabamos com eles, humilhamos eles, olha lá, na prisão. Só que aí eu entendo que Paulo e Silas, aleluia, eles tinham o espírito da fé. E eu acho que eles ali disseram: rapaz, parece que o Satanás fez um bom trabalho, né? Nos prenderam, nos amarraram, nos humilharam. Mas ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu de calar a nossa boca, de calar a nossa voz. A fé tem uma voz. Aleluia. Silas, oi Paulo, vamos começar a orar aqui. Vamos começar a cantar. Vamos começar a louvar, mesmo sem motivos, mesmo olhando para um lado e não tendo mesmo olhando para baixo e sem perspectivas nenhuma, sem expectativas nenhuma, mas vamos abrir a nossa boca, porque a fé tem uma voz. Vamos orar, vamos cantar e vamos louvar. E a Bíblia diz que por volta de meia-noite um terremoto sacudiu aquela prisão. Intervenção de Deus. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu ministério, mas se é de uma intervenção que você precisa, nessa noite você precisa se levantar, abrir a sua boca e declarar: Senhor, eu creio e eu recebo. Fica de pé, querido. Aleluia. Joel, o livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, diz no final do versículo: diga ao fraco, eu sou forte. Aquilo que sai da sua boca sai com poder. Você pode estar dizendo: eu estou fraco, mas estar é passageiro, você não é. Aleluia. Você pode estar, mas você não é. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Seja forte, seja corajoso. É pela fé. Aleluia. 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 Deixa eu te fazer uma pergunta. Aleluia. Estamos falando de fé aqui nessa noite. Fé é o que nos move. Fé é o que nos conecta ao sobrenatural de Deus. Fé é o que atrás das intervenções, que atrás das antecipações divinas. E sabe, eu vou dizer uma coisa. E mediante a isso existe a alegria. A alegria é a ponte entre o crer e o receber. Aleluia. A alegria é a ponte entre o crer e o receber. Diga o fraco, eu sou forte.
Diga o triste, eu sou alegre. Aleluia. Diga o pobre, eu sou rico em Cristo Jesus. Aleluia. Satanás está dizendo, você é um amaldiçoado, a sua família é amaldiçoada. Ei, é mentira. Você é mais que vencedor. Aleluia. Ha ha ha. Ha ha ha. Tem alegria aí, querido? Ha ha ha. Ha ha ha. Ah, Elton, mas eu preciso ver. Não, querido, você precisa crer e falar. Você não precisa ver. O som vem antes da visão. Você fala, você crê e depois você vê. Aleluia. Você não precisa de música para dançar. Aleluia. É pela fé. É pela fé. Aleluia. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aleluia. Cadê o grupo de louvor? Sobra aqui para mim. Rapidinho, por favor, me ajuda aqui. Aleluia. Tem algo de Deus aqui. Aleluia. Se eu perguntasse para você aqui nessa noite, se aquilo que você tem orado, se você tem orado por uma intervenção, antecipação, restauração, restituição, um milagre da parte de Deus, se aquilo que você tem orado, se é por um milagre que você deseja, e esse milagre se manifestasse agora, como é que você reagiria? Eu acho que você não entendeu. Tenho certeza que não seria assim. Se aquilo que você tem buscado em Deus, um milagre em Deus, se manifestasse agora, nesse exato momento, como é que você reagiria? Aleluia! 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 Ei, é pela fé! É pela fé! Aleluia! Tem gente aqui que precisa romper. Tem gente aqui que precisa correr. Tem gente aqui que precisa pular. Tem gente aqui que precisa abrir a boca e falar fé. Aleluia! Existe poder de Deus aqui. Existe uma unção de Deus aqui para antecipação, para intervenção.